Eu sou o Sheikh Khalid bin Zayed Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, 28 anos. O Ocidente me chama de príncipe de ouro do deserto. Aos meus olhos, Dubai era o paraíso na terra. Arranha-céus perfurando as nuvens, luzes de neon brilhando mais que a lua, Lamborghinis correndo em rodovias de 8 pistas e restaurantes com estrelas Michelin servindo carne Wagyu com caviar todas as noites. Sempre pensei que não havia nada neste mundo que o dinheiro não pudesse comprar e nenhum lugar mais perfeito que minha terra natal. Até aquela manhã, quando meu jato particular sofreu uma pane em pleno ar. Sua Alteza, anunciou o comandante com voz tensa, temos um problema no sistema de combustível. Precisamos fazer um pouso de emergência no aeroporto mais próximo. Franzia Testa. Onde é o mais próximo? Aeroporto Internacional do Galeão, Rio de Janeiro, Brasil, senhor. Brasil? Quase soltei uma risada. Um país que eu só vi em anúncios de carnaval, favelas coloridas e imagens de jogadores de futebol driblando na areia. Virei-me para meu secretário particular. Temos outra opção? Ele balançou a cabeça. Não, Alteza. 40 minutos depois, meu avião pousou em segurança numa pista banhada pela luz dourada e alaranjada do fim da tarde. Murmurei para mim mesmo. Provavelmente passarei uma noite aqui e voltarei para Dubai amanhã de manhã. Não vai demorar muito. Mas no momento em que a porta do avião se abriu, tudo começou a mudar. O ar quente e úmido bateu no meu rosto como um abraço pesado. Um cheiro estranho e adocicado pairava no ar, não era perfume caro. Mas o cheiro de maresia misturado com fumaça de carvão e especiarias que eu não conseguia nomear. Franzi o nariz, mas pensei, tudo bem, é só uma noite. Uma equipe de funcionários do aeroporto estava alinhada. Um homem brasileiro vestindo um terno azul marinho adiantou-se, fez uma leve reverência e falou em árabe com um sotaque de Dubai quase impecável. Assalamu alaikum, Sua Alteza Príncipe Khalid bin Zayed, bem-vindo ao Brasil. Eu parei. Aquele árabe era polido, formal, seguindo a etiqueta real. Não era algo comum. Ele usava a linguagem da corte que eu só ouvia no palácio. Olhei diretamente para ele. Quem é você? Meu nome é Matheus. Fui secretário na Embaixada do Brasil em Dubai por 7 anos. Hoje recebi ordens especiais para cuidar pessoalmente de Sua Alteza. Não disse nada, mas comecei a sentir algo estranho. O aeroporto que eu imaginava ser caótico tinha uma energia vibrante. O piso não era de mármore frio, mas as pessoas andavam com uma vivacidade que eu desconhecia. Uma limusine Mercedes preta e brilhante esperava na área VIP, com a bandeira dos Emirados Árabes Unidos hasteada respeitosamente. Pensei, um pouco melhor do que o esperado. Mas foi só isso. No caminho para a cidade, o trânsito era um pesadelo. Motocicletas zigue-zagueavam loucamente entre os carros, ônibus coloridos cortavam a frente de táxis e o som de buzinas era uma sinfonia desordenada. Inconscientemente, reclamei. Que diabos é isso? Por que é tão caótico? Matheus, o motorista, sorriu pelo espelho retrovisor. Sua Alteza em Dubai também tem trânsito, mas aqui o caos tem coração. Se houver um acidente, todos param para ajudar, não esperam pela polícia. Dei um sorriso sarcástico. Ajuda? Parece conto de fadas. Mas, nem 10 minutos depois, uma Kombi velha quebrou na nossa frente, bloqueando a avenida. Em vez de apenas buzinarem, vários motoboys desceram de suas motos instantaneamente para empurrar. Um motorista de ônibus parou e desceu para ajudar a levantar o capô. Um vendedor ambulante correu para oferecer água gelada ao motorista da Kombi. Tudo aconteceu em 3 minutos. O trânsito fluiu sem que ninguém precisasse dar ordens. Fiquei em silêncio por um momento, mas pensei. Foi apenas sorte. O hotel arranjado foi o Copacabana Palace. Eu já tinha ficado nos hotéis mais luxuosos do mundo e pensei que seria apenas mais um. Mas quando entrei na suíte, quase parei. As grandes janelas se abriam para a praia de Copacabana, com um calçadão desenhado em ondas e o Cristo Redentor iluminado ao longe, abraçando a cidade. A mesa de jantar estava posta, mas não com comida francesa ou árabe. Era um banquete da culinária brasileira. O cheiro subiu e meu estômago roncou sem que eu percebesse. Franzi a testa. Quem pediu isso? Matheus inclinou a cabeça levemente.
O príncipe mencionou uma vez que nunca tinha provado comida brasileira autêntica, então tomei a liberdade de convidá-lo a experimentar. Olhei para as travessas, uma feijoada completa fumegante, com carnes nobres e paio, couve refogada verde escura, farofa dourada crocante com pedaços de bacon, arroz branco soltinho e fatias de laranja. Havia coxinhas douradas e pão de queijo ainda quente. Yuri, comida pesada assim para um príncipe? Mas o aroma de alho frito, louro e carne defumada era tão intenso que não consegui resistir. Peguei a primeira garfada de feijão preto com farofa e carne e levei à boca. O sabor explodiu como fogos de artifício no meu paladar. Salgado, defumado, rico, a textura da farofa, o frescor da laranja, uma profundidade que eu nunca conheci. Meus olhos lacrimejaram sem que eu percebesse. Dei a segunda, a terceira, a quarta garfada, até limpar o prato sem tirar os olhos da comida. Mateus sorriu suavemente. O que achou, Alteza? Coloquei o talher na mesa, tentando manter a voz fria. Não é ruim, mas por dentro eu sabia que era muito mais do que não ruim. Naquela noite comi tudo que estava na mesa e sonhei que estava no deserto, mas a areia tinha se transformado em farofa dourada e crocante. E cada vez que eu me abaixava para pegar a areia, ela tinha o sabor que fazia meu coração bater forte. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a mudar, mas eu não sabia o que era. Ainda pensava, apenas mais algumas horas. Acordei com uma leve dor de cabeça, talvez pela caipirinha que provei na noite anterior. Olhei o telefone, havia uma mensagem do meu pai. O novo avião chegará às 15h. Pode voltar para casa. Respirei aliviado. Só mais algumas horas e eu estaria de volta ao mundo que eu entendia. Mas antes disso, Mateus entrou com um suporte de madeira e um coador de pano. O cheiro de café recém-passado invadiu a sala. O príncipe já experimentou o café coado brasileiro? Peguei a xícara pequena e tomei um gole sem pensar. Doce, encorpado, forte, com notas de chocolate e terra. Bebi tudo num gole só, sem entender por que era tão bom. As palavras escaparam. Por que isso é tão diferente? Mateus sorriu. Porque o brasileiro coloca afeto em cada detalhe, mesmo que seja apenas um cafezinho, Alteza. Ele mudou de assunto, sua partida é às 15h30. O senhor estaria livre esta manhã? Há alguém que gostaria de convidá-lo para ver algo, apenas uma hora. Franzi atesta. Ver o quê? Uma feira livre? O príncipe disse que em Dubai tudo é shopping center. Quero que veja a vida real. Eu ri alto. Uma feira de rua? Soa incrivelmente antiquado, mas no fundo a curiosidade me picou. Concordei sem saber que estava entrando na armadilha do Brasil. Uma hora depois, eu estava caminhando por uma feira de rua barulhenta na zona norte do Rio. O sol batia no meu rosto, as barracas de lona listrada estendiam-se ao infinito. O cheiro de pastel frito, caldo de cana, frutas maduras e peixe fresco se misturava em uma cacofonia olfativa. Instintivamente, levei a mão ao nariz. Que cheiro é esse? É muita confusão. Mas então, uma senhora em uma barraca estendeu uma tigela roxa para mim. Experimenta aí, meu filho. Açaí puro, batido na hora, com banana e granola. Olhei para aquela pasta roxa e escura. Parecia terra aos meus olhos, mas o cheiro doce e terroso era hipnotizante. Peguei a colher. A primeira colherada foi gelada, cremosa, com o crocante da granola. Fechei os olhos. Não era o sorvete de ouro 24 quilates que eu comia, mas tinha vida. Comia a tigela inteira em segundos. A vendedora riu alto. Gostou, gringo? Assenti sem dizer nada. Continuamos andando e comecei a notar coisas que nunca achei possíveis. Os feirantes gritavam e competiam, mas sorriam uns para os outros. Ninguém se xingava. Um menino de rua estava sentado comendo um pastel numa barraca e o dono perguntou: "Tá cheio, moleque? Quer mais um?" Ninguém se importava se eu era príncipe ou não. Eles me tratavam como uma pessoa comum e eu me senti estranhamente confortável, mas mantive minha arrogância.
Esse tipo de mercado jamais existiria em Dubai, sujo, sem sistema. Matheus não discutiu. Ele apenas me levou até uma placa de madeira antiga pendurada numa barraca de pastéis que dizia Pastel da Glória, desde 1940. Essa barraca tem quase 100 anos e sustenta 4 gerações. Fiquei boquiaberto. No caminho de volta ao hotel, comecei a ficar inquieto. Peguei meu telefone e pesquisei sobre a comida brasileira. Resultado: restaurantes brasileiros entre os melhores do mundo. Chefes renomados chorando ao comer uma simples moqueca. Desliguei o telefone. Besteira. O telefone tocou. Era meu pai. Khalid, temos um grande problema. Franzia testa. O que houve, pai? O jantar de gala global em Paris é daqui a 3 dias. Você deve me representar. O tema é a gastronomia do futuro e Dubai foi pré-selecionada para sediar o evento no ano que vem. Se falharmos agora, o Japão e Singapura vão ganhar. Uri, sem problemas. Vou pedir ao nosso chefe 3 estrelas Michelin para cuidar disso. Mas meu pai ficou em silêncio. Não é só isso. A rodada final exige cozinhar com ingredientes nativos e alma. Os juízes querem ver sinceridade, não luxo. Ano passado, Singapura perdeu porque o prato era sem alma. Eles querem uma história. Fiquei em silêncio. Então meu pai disse algo que me gelou. E há rumores de que o Brasil está enviando uma cozinheira de favela para competir. Eu gargalhei. Uma cozinheira de favela vai competir conosco? Ridículo. Mas por dentro senti um frio inexplicável. Matheus, que estava ao lado, ouviu tudo. Ele disse baixinho: Alteza, se me permite. Eu conheço a pessoa que pode lhe mostrar a verdade. Olhei para ele e impulsivamente disse: Leave me. Eu ainda não sabia, mas aquela frase curta mudaria minha vida para sempre. Naquela noite, vesti uma camiseta preta simples, jeans e um boné para cobrir o rosto. Matheus me colocou na garupa de um mototáxi. Subimos as vielas estreitas de uma das maiores favelas do Rio. Foi a primeira vez que entrei naquele mundo. Não havia arranha-céus nem Lamborghinis, mas havia um mar de luzes alaranjadas, música alta, cheiro de churrasco na laje e o som de risadas ecoando nos becos. Eu achava que ia apenas ver, mas o Brasil estava prestes a me derrotar. A moto parou em frente a uma casa simples com um terraço aberto, onde funcionava um pequeno restaurante. O letreiro pintado à mão dizia: Feijoada da Dona Cida. Olhei em volta. Estava tão cheio que mal dava para ficar em pé. A cozinheira usava um avental manchado de feijão e um lenço colorido na cabeça. Franzia a testa. O que estamos fazendo aqui? Matheus respondeu suavemente: porque ano passado este lugar foi elogiado pelos maiores críticos gastronômicos do mundo, Alteza. Uri d'Outremer. Elogiado? Aqui? Mas antes que eu pudesse terminar, a voz de Dona Cida ecoou: Ei, menino, vai comer ou vai ficar aí atrapalhando a passagem? Eu congelei. A voz não era servil, era a voz de uma matriarca falando com um neto teimoso. Matheus juntou as mãos. Uma feijoada completa para nós, Dona Cida. Caprichada. Eu ia recusar, mas o cheiro que vinha das panelas de barro no fogão a lenha me atingiu. Era um cheiro ancestral. Feijão preto, carne seca, paio, louro, alho. Meu cérebro ordenou que minha boca se abrisse. O prato chegou. O feijão grosso e brilhante, a couve refogada no alho, a farofa amarela, os torresmos estalando. Dei a primeira garfada e parei de respirar. Na segunda, meus olhos encheram de lágrimas. Na terceira, tirei o boné. Comi tudo em minutos, sem me importar com quem olhava. Dona Cida riu alto, passando por mim. Tá bom, gringo? Eu não conseguia falar, só balancei a cabeça freneticamente. Cara de árabe é pele de quem nunca pegou o sol na laje, mas come que nem peão de obra. Gostei de você, meu rosto queimou, mas não de vergonha, de calor humano. Naquela noite, Matheus me levou por toda a comunidade. Comi acarajé frito no dendê, bolinho de feijoada, caldinho de mocotó, tudo feito à mão, com fogo alto e coração. Comi até quase explodir, mas queria mais. No caminho de volta,
perguntei a Matheus com a voz trêmula: por que a comida dessa gente pobre é tão deliciosa? Matheus respondeu: porque o brasileiro acredita que a comida tem que abraçar a alma antes de encher a barriga, Alteza. Fiquei em silêncio. Naquela noite, não dormi. Abri o telefone e vi os juízes do concurso em Paris. Um deles era Jeff, um chefe celebridade que começou numa barraca de rua. A foto dele era abraçado com Dona Cida. Pulei da cama, mandei mensagem para meu pai: pai, peço permissão para ficar mais 3 dias. Meu pai respondeu: por quê? Eu digitei com dedos trêmulos: preciso aprender algo que Dubai não tem. Na manhã seguinte, cancelei o voo e pedi a Matheus que me levasse a Dona Cida novamente. O que o príncipe vai fazer? Vou pedir que ela me ensine. Se eu não vencer em Paris, Dubai será humilhada. Mas se eu vencer com a comida de alma do Brasil, o mundo lembrará que a grandeza não se mede pelo preço, mas pelo sabor que faz o coração bater. Matheus sorriu tanto que seus olhos quase fecharam. Vamos lá. Dona Cida está esperando. Eu ainda era o príncipe de Dubai, mas sabia que o deserto seco do meu coração estava prestes a receber a primeira chuva de sua vida. E essa chuva se chamava Brasil. Terceiro dia. Acordei às 5 da manhã, vesti uma camiseta velha, bermuda e chinelos havaianas, sem Rolex, sem óculos escuros. Dona Cida jogou um avental em mim. Se quer aprender, tem que fazer. Descasca esse alho, menino. Fiquei atônito diante de uma montanha de alho e cebola. Rápido, o feijão não espera. Comecei a descascar. Meus dedos ficaram cheirando a tempero. 3 horas depois, eu estava diante de um fogão industrial, suando bicas, mexendo um caldeirão de 50 litros de feijão. O vapor quente queimava meu braço, mas eu sorria. O cheiro de cominho, pimenta do reino e louro me embriagava. De tarde, ela me levou ao Mercadão de Madureira. O lugar era um labirinto de cores e cheiros. Comida boa começa com ingrediente fresco. Escolhe a carne seca, menino. Eu segurei a carne salgada com as mãos nuas. O sal arranhou minha pele, mas senti a textura real. Dona Cida riu. Isso aí, tem que sentir a comida. À noite, tentei fazer minha primeira farofa. Queimei tudo. Dona Cida gargalhou. Isso é carvão ou comida, Alteza? Aqui a gente come farofa, não pólvora. Fiquei vermelho, mas ri junto. Nunca ninguém tinha falado comigo assim. Era libertador. No dia seguinte, ela me levou para conhecer vovó Ana, uma senhora de 80 anos, mestre da pimenta caseira. Numa casinha de tijolo aparente, soquei pimenta malagueta no pilão até meus olhos arderem. Com carinho, filho, não é para matar a pimenta, é para acordar ela, dizia vovó Ana. Quando ela provou meu molho, sorriu com sua boca desdentada e me abraçou. Um abraço apertado, suado, verdadeiro. Fiquei paralisado, mas meu peito aqueceu. Voltei para o hotel de ônibus, linha 474, lotado. Um menino me ofereceu uma bala. Pega aí, tio, para adoçar a vida. Peguei e sorri. Naquela noite, a má notícia chegou. O secretário do meu pai ligou. Alteza, nosso chefe principal teve um apendicite. Não temos ninguém para cozinhar o prato árabe em Paris. A voz do meu pai soou grave. Khalid, se perdermos, seremos motivo de piada. Você tem que dar um jeito. Fiquei em silêncio, olhando as luzes do rio pela janela. Respondi com firmeza. Eu tenho um jeito, pai. Vou levar a comida brasileira para a competição. Você tem certeza? Absoluta. Vou mostrar ao mundo que a grandeza não está nos prédios altos, mas no sabor que faz chorar. Desliguei e liguei para a Dona Cida. Tia Cida, preciso do segredo da melhor feijoada do mundo para levar a Paris. Elariu. Tá bom, meu filho. Amanhã, 4 da manhã. Vamos fazer a feijoada completa que nunca saiu desta favela. 2 dias depois, embarquei para Paris com um isopor gigante contendo carne seca, paio, farinha de mandioca e pimentas, tudo embrulhado numa canga de praia colorida. Dona Cida me despediu no aeroporto. Lembre-se, fogo alto, mas coração calmo. Dia da competição. O grande salão do Hotel Ritz, em Paris. O cheiro de trufas negras do Japão e foie gras de Singapura dominava o ar. Todos de dolmans brancos impecáveis. Entrei com meu dolman branco, mas amarrei a canga colorida na cintura. Um juiz sussurrou.
Isso é Dubai ou carnaval? Sorri. Na minha vez, levantei a tampa da grande panela de barro que eu trouxe. O cheiro de feijoada, defumado e profundo, invadiu o salão estéril. Silêncio. Disse em inglês claro: vou apresentar um prato que não tem preço no cardápio, porque é vendido por memórias. Esta é a feijoada, o prato que nasceu da necessidade e se tornou a alma de uma nação. Hoje eu a ofereço a vocês. Comecei a montar os pratos. Arroz branco, o feijão preto brilhante cobrindo-o, a farofa crocante ao lado, a couve verde viva, as fatias de laranja e o torresmo. Pinguei o molho de pimenta de vovó Ana. 10 minutos depois, coloquei os pratos de barro na frente dos juízes. Sem ouro, sem espuma, sem fumaça artificial. O primeiro juiz provou. Silêncio. O segundo, um japonês, fechou os olhos e uma lágrima escorreu. O terceiro, o chefe francês 3 estrelas, levantou-se e bateu na mesa. Isso é o sabor que eu procurei a vida toda. É o sabor de um abraço. O salão explodiu em aplausos. Levantei a mão. Este prato custa menos de $5 para ser feito, mas seu sabor compra o coração do mundo. O presidente do júri anunciou com voz embargada: o evento do ano que vem será no Rio de Janeiro, Brasil, e convidamos o príncipe Khalid para presidir. Chorei ali mesmo. Não como príncipe de Dubai, mas como aluno de Dona Cida. Liguei para meu pai. Pai, ganhei. Mas ganhei como o Brasil. Meu pai respondeu: filho, estou orgulhoso. Amanhã vou para o Rio, quero comer essa feijoada com você. Mas a história não acabou. Voltei ao Rio e fiz o impensável. Convoquei uma coletiva no Copacabana Palace. Ao lado de Dona Cida, ainda de avental, anunciei: o concurso do ano que vem será na favela. Vamos fechar as ruas e trazer as tias da cozinha para competir. E eu renuncio ao meu título de príncipe herdeiro para abrir a Academia Sabor da Esperança aqui no Rio. Usarei $300 milhões para ensinar gastronomia de raiz para órfãos. Um repórter perguntou chocado: vai abandonar o deserto? Sorri e respondi em português: o deserto não me abandona, mas descobri que o verdadeiro deserto está no coração de quem não tem esperança. Vou usar o sabor do Brasil para irrigar esse deserto. Naquela noite levei meu pai, o rei, para comer na laje de Dona Cida. Ele comeu a feijoada, suou e chorou. Khalid, agora eu entendo. Não é pimenta, é amor. 6 meses depois, estou diante de um portão de bambu na zona oeste do Rio. Placa Academia Sabor da Esperança. 200 órfãos. Um menino sírio, uma menina venezuelana, um garoto do sertão nordestino. Falei no microfone: não vamos aprender a ser chefes Michelin, vamos aprender a alimentar almas. Um menino árabe, Faris, levantou a mão. E se ficar ruim, tio? A gente come e ri porque o erro é o melhor tempero. Todos riram. 10 anos depois, estou numa duna alta em Dubai. O sol se põe. Ao meu lado, Faris, agora com 22 anos. Mestre Khalid, podemos começar? Hoje é o Festival Sabor do Deserto. Uma réplica de uma favela carioca com 3 quilômetros de extensão foi montada na areia. Luzes de gambiarra, samba tocando, cheiro de churrasco e feijoada. Meu pai, o rei, abriu o evento. Ele comeu um pastel de feira e disse ao mundo: meu filho me deu a maior coroa de todas, uma feita de sorrisos. Naquela noite, a elite de Dubai e os trabalhadores imigrantes sentaram juntos na areia para comer feijoada de 10 dirhams. Faris sentou ao meu lado na duna. Mestre, qual a diferença entre o deserto e o Brasil? Peguei a canga velha e desbotada que Dona Cida me deu, estendi na areia e disse: o deserto me ensinou que a grandeza vem do vazio. O Brasil me ensinou que esse vazio pode ser preenchido com feijão, farinha e amor. Olhei para o horizonte. Eu era Sheikh Khalid. Hoje sou apenas um homem feliz, com gosto de dendê na boca e samba no peito. Se você me perguntar o que é o Brasil, eu direi: é a casa que levei a vida toda para encontrar e finalmente achei dentro de uma panela de barro fumegante, fervendo com o amor de um povo.